Esta conferência será gravada agora. Solicitando à comissão de plenário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 17ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de julho do ano de 2021, às 10h05, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra. TC 2409-2020, TC 2351-2013, TC 7216-2013, TC 9721-2013, TC 9641-2013, TC 11894-2020, TC 11511-2020, TC 11.946/2020 e TC 11.929/2020, adiados para a próxima sessão. Relator, Fernando Toledo. TC 5535/2012, TC 1623/2020, entre outros relacionados a aplicações de multa. Aprovados acordos 178 a 183. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para explicações pessoais, ao tempo que comunicou sua ausência na próxima sessão por motivo de consulta médica na cidade de São Paulo. A senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra desejou que tudo dará certo e que tenha um bom retorno. Todo colegiado associou-se aos votos. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata? Não havendo discussão, para a votação. Conselheiros e conselheiros estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra a vossas excelências na hora do expediente. Quem não quer fazer uso, passamos à ordem do dia, para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhor doutor Sérgio, doutor Gustavo, e mais pessoas que estão acompanhando a nossa sessão atual. Eu tenho a relatar, presidente, de início, eu tenho o processo TC de número 11894 de 2020. Esse processo ele trata de uma denúncia formulada através da ouvidoria deste tribunal para apuração de possíveis irregularidades cometidas no pregão presencial de número 10/2019, realizado pela Prefeitura de Penedo, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios para aquela rede municipal de ensino. O denunciante alega o descumprimento da determinação legal da disponibilização do edital e que não encontrou meios de acesso ao documento pelos canais daquela prefeitura. Após as providências adotadas pela ouvidoria desta casa, inclusive tendo sido ouvido o gestor em questão, que apresentou explicações devidas, os autos foram encaminhados para apreciação dessa relatora. Em atendimento à devida instrução processual, este processo foi submetido ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número 1026/2021, exarado pelo procurador Pedro Barbosa. Esse é um breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Gustavo.
Senhor presidente, a ilustre relatora poderia repetir o número do processo? O processo é 11.894/2020. Muito obrigado. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas entende que não houve irregularidades e não houve violação ao princípio da publicidade e que, portanto, a representação, portanto, o Ministério Público pugna pela improcedência da representação e seu consequente arquivamento. A palavra à relatora. De início, presidente, cabe destacar que a denúncia atende aos requisitos legais e regimentais, bem como a competência deste tribunal para fiscalizar e apurar denúncias e representações por atos praticados dentro de sua jurisdição. Considerando que ficou constado que não ocorreu violação ao princípio da publicidade, conforme a manifestação do gestor, e que o referido edital foi disponibilizado no Diário Oficial do Estado, bem como no Diário Oficial do Município e jornal de grande circulação, respeitando-se, portanto, a Constituição Federal, em seu artigo 37, bem como que preceitua o artigo 3º da Lei 8666 de 93. Diante do exposto, utilizando das atribuições legais a mim concedidas, embasada na lei orgânica e no regimento interno, ambos deste tribunal, decido pelo arquivamento da presente representação, encaminhar o presente processo à ouvidoria para providências pertinentes e publique-se e registre-se para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhor conselheiro. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, doutor Sérgio, para discutir. Eu só queria fazer só uma observação. Como se referiu a relatora aí, o processo, ele preenche os requisitos e formalidades para admissibilidade. Então, eu acho importante, só questão formal mesmo, entendeu? Dispor que o processo, em razão de preencher esses requisitos, ele deve ser admitido, ou melhor, conhecido pelo Tribunal de Contas e, consequentemente, né, como dispõe também a relatora, pelo seu arquivamento. Então, eu já antecipo o meu voto aqui, que é nesse sentido, pela admissibilidade, ou melhor, o conhecimento da representação e o seu arquivamento, conforme propôs a relatora, senhor presidente. Obrigado, era só essa observação. A relatora gostaria de fazer alguma observação? Sim, presidente, com certeza faremos essa mudançazinha aqui, não muda muita coisa, mas agradeço já a interferência do conselheiro Sérgio e farei a alteração. Muito obrigada. Encerro a discussão, submeto a votação com a observação sugerida pelo conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência, conselheira Maria Clídia, com a relatoria. Dando prosseguimento, presidente, à minha relatoria, eu tenho mais um processo a relatar, é o processo TC de número 4508/2021, que trata de representação com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Rodrigues e Bezerra Limitada, alegando supostas irregularidades ocorridas no pregão eletrônico de número 10065/2021, realizado pela ANGESP, tendo como objeto a contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de portaria, conforme especificações contidas no edital e seus anexos. Narra a representante que, após ter sido analisada a sua proposta, esta foi inabilitada com a alegação de suposta infração do item 7.3 do termo de referência do edital. Assim, requer medida cautelar para a suspensão do referido pregão e anulação da decisão que inabilitou. Em atendimento à devida instrução processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas,
que se manifestou através do parecer de número 1276/2021/GS, emitindo pronunciamento que foi exarado pelo procurador Gustavo Henrique, doutor Gustavo, que está aqui presente. Então, esse é um breve relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público entende que há indícios de algumas irregularidades, mas que, e, portanto, a representação deve ser admitida, mas que, para o deferimento ao cautelar, entendemos que seria seria mais propício dar ensejo a que o administrador ele se manifeste sobre os autos, porque nos pareceu que o fumus boni iuris não foi tão forte assim. Portanto, o Ministério Público opina pelo conhecimento da representação, mas que o pedido cautelar fique deferido até o pronunciamento do administrador. Obrigado, doutor Gustavo. Com a palavra, a relatora. Então, presidente, de início, cabe destacar que a denúncia atende aos requisitos legais e regimentais, bem como a competência dos tribunais de contas para fiscalizar e apurar as denúncias de representações por atos praticados dentro da sua jurisdição, e que em relação à admissibilidade do processamento das denúncias, as representações obedecem ao que prevê o regimento interno desta Casa. Então, desta forma, considerando que a concessão da cautelar é medida excepcionalmente que justifica por indícios de vícios graves no procedimento e as perspectivas de dano ao erário, prevalecendo, portanto, o interesse público. Considerando a aplicação subsidiária do artigo 276, parágrafo 2º, do regimento interno desta Casa, o regimento interno do Tribunal de Contas da União, em decorrência da lacuna na legislação deste tribunal, no que concerne às tutelas cautelares, entende-se que, antes da concessão da pretendida liminar, deve ser oportunizado prazo para que o polo passivo se manifeste quanto aos fatos apresentados. Considerando ainda o parecer do Ministério Público de Contas, então, dentro do exposto, utilizando as atribuições legais a mim atribuídas, trago o presente processo e a esta segunda Câmara, decidindo de forma preliminar, primeiro, pelo conhecimento da representação, 2, que quanto ao pedido cautelar, preliminarmente, a sua concessão ou não, que seja oportunizado o prazo de 5 dias a partir do recebimento desta decisão, por AR, para a manifestação do representado quanto aos fatos narrados na presente representação. Que seja enviada em mídia digital cópias das peças que compõem este processo. Publique-se para que produza os devidos efeitos legais. É assim como eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro Maria Pereira. Concluo a Vossa Excelência com a palavra. Conselheiro Maria Pereira, Vossa Excelência esqueceu de ligar o áudio. Pronto, presidente. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu tenho agora um total de 5 processos, e esses processos, eles alcançaram as prescrições intercorrentes. Então, eu irei fazer de lista, como já de costume. O primeiro é o processo TC de número 2351, na sequência vem o 2409, 7216, 9641, 9721. Todos esses do ano de 2013, tendo na condição de gestor o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima, prefeito à época do município de Quebrangulo.
Todos eles foram submetidos à apreciação do Ministério Público de Contas, tendo sido exarados pareceres pelas prescrições. Então, isso também é um breve relatório, presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. O presidente do Ministério Público opina pela prescrição em todos os processos relatados pela conselheira Maria Cleide. Com a palavra, relatora. Então, diante do exposto, eu voto no sentido de reconhecimento das citadas prescrições e consequente afastamento das aplicações de multas ao gestor em referência. E ainda que seja dado ciência ao interessado das presentes deliberações, publiquem-se para que produzam os devidos efeitos legais. Assim como voto, presidente. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo, permaneçam a comissão. Aprovado, conselheira. Conselheiro, continua Vossa Excelência com a palavra. Então, encerrando a minha pauta, neste momento, presidente, eu tenho apenas mais 5 processos. Todos eles tratam de aposentadorias, como também já faço de costume fazer em listas. Eu tenho os 3 primeiros que pertencem ao Poder Executivo do Estado, todos com proventes integrais. Então, o primeiro processo TC, de número 282/2016, é uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Laura Adilma Gama dos Santos, no cargo de auxiliar de serviços diversos. O segundo processo TC, de número 1242/2015, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Nádia de Souza Correia, no cargo de técnico de saneamento. E, por último, o processo TC de número 1245/2015, que trata de uma aposentadoria voluntária concedida à servidora Quitéria Alves de Moraes, no cargo de técnico de saneamento. Como eu já citei antes, esses 3 processos eles são do Poder Executivo do Estado. E tem mais 2, que são os 2 últimos, que são do Tribunal de Justiça, cargo de analista judiciário. É o processo TC de número 11794/2014, que trata de uma aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida à servidora Zete Rodrigues de Andrade. E, por último, o processo TC de número 16314/2014, também é uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida à servidora Tânia Maria de Lacerda Acioli. Diante do exposto aqui, todos, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual, a Lei Orgânica e o regimento interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que se encontram presentes os preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecer a apreciação desta forma, trago os mencionados processos para análise dos membros desta segunda Câmara, ao tempo em que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem e que sejam providenciadas publicações destes acórdãos na forma para fins de direito, para que se produza os devidos efeitos legais. É o que tenho a relatar, senhor presidente. A palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Maria Cleide. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. O conselheiro estiver de acordo, permaneça a comissão. Aprovado. Encerrado, como disse a conselheira Maria Cleide, não é isso, conselheira? Desta forma, encerro a minha pauta de hoje, senhor presidente, já agradecendo a todos. Muito obrigado, Vossa Excelência, conselheira. Obrigada. Pela ordem, para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio Maciel.
Senhor presidente, senhora conselheira, senhor procurador do Ministério Público de Contas e demais que acompanham esta reunião, eu, inicialmente, senhor presidente, solicito a retirada de pauta do processo TC número 3056 de 2018, em razão de que falta uma correção a ser feita nesse processo. Então, depois de procedida, eu retomo a pauta deste processo. Portanto, em razão disso, senhor presidente, eu tenho apenas um processo a relatar. Ele é o TCAL número 8.617 de 2016. Trata-se do ofício número 060 de 2016, MASF, de 27 de julho de 2016, de origem da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, segunda Procuradoria Regional Metropolitana do Agreste, com marca de Arapiraca, em que comunica a este órgão, que aquele órgão solicitou ao prefeito do município de São Sebastião, por meio do ofício número 055/2016, de 20 de maio de 2016, informações acerca do provimento de cargos oriundo do edital de concurso público número 001/2015 e do quadro de servidores, mas não obteve resposta. Ao final do expediente, diante da falta de resposta ao mencionado ofício, a Defensoria Pública do Estado solicita esta Corte de Contas a relação dos cargos comissionados e contratados com o quantitativo, a indicação do nome dos ocupantes e do vínculo jurídico com aquele município, a partir dos dados e informações encaminhados por aquele ente municipal a este Tribunal de Contas. Registra-se que o presente processo foi autuado e instruído como representação na forma dos artigos 190 e seguintes da Resolução número 003/2001, o nosso regimento interno. Uma vez que se trata de expediente da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, comunicando suposta irregularidade relacionada à falta de transparência na gestão pública e óbice ao acesso à informação pública, notadamente informações relacionadas à organização funcional. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos autos por meio do parecer número 2.591 de 2019 da 5ª Procuradoria de Contas, /SM, propondo apuração dos fatos nos termos do artigo 192 e 193 do Regimento Interno, por meio de inspeção in loco, entre outras medidas necessárias à instrução dos autos. É este o breve relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo, por favor. Senhor presidente, o Ministério Público entende que há indícios de irregularidades no município e que a representação deve ser admitida com os desdobramentos previstos lá no parecer ministerial, quais sejam recebimento da representação, inspeção in loco, encaminhamento do feito aos órgãos de instrução do tribunal, notificação do atual prefeito do município, para que traga informações acerca da situação que se encontra o concurso, que é um concurso público em andamento lá, desde 2015, e consta dos autos que não houve nenhuma nomeação. Então, o defensor público, ele começou a atuar no sentido de, talvez, que o município seja obrigado a prover esses cargos, né? Para que o gestor, ele traga, nos forneça a remessa, nos forneça a quantidade, a composição, a estrutura da administração do ente, seja para o servidor comissionado, contratado ou afetivo. E, por fim, que seja notificado o prefeito para que traga suas razões acerca do descumprimento das notificações da Defensoria Pública. Então, são essas as minhas... essa a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, doutor Gustavo. Doutor Sérgio, por favor. Senhor presidente, senhora conselheira, dando continuidade, eu faço o registro aqui da competência desta Corte de Contas para exame dos autos, e aqui eu aponto as disposições constitucionais, legais e regimentais acerca dessa competência,
E também eu aponto aqui as disposições normativas acerca dos pressupostos de admissibilidade da representação, que ora trago ao conhecimento de Vossas Excelências. No caso desses autos, registros que o subscritor da inicial é parte legítima para representar o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, e o agente apontado na denúncia é administrador público sujeito à jurisdição desta corte também, nos termos da nossa lei orgânica. Quanto à matéria, por se tratar de suposta violação ao direito de acesso à informação e do dever de transparência pública, de transparência da gestão pública, verifico que incide o controle de legalidade exercido por este Tribunal de Contas, na forma estabelecida na Constituição, na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas. Em síntese, senhor presidente, relata a Defensoria Pública do Estado de Alagoas que solicitou ao gestor do município de São Sebastião, por meio de ofício, informações acerca do provimento de cargos ofertados no concurso público promovido pelo município, lançado por meio do edital número 001/2015, todavia não obteve resposta. Em 27 de julho de 2016, a Defensoria Pública do Estado noticiou o ocorrido a esta Corte de Contas, requisitando aquelas mesmas informações. Após diligência interna, a Diretoria de Fiscalização desta Corte de Contas informou não ter sido encaminhado nenhum documento relativo ao concurso público em questão. Em 16 de março de 2018, este conselheiro substituto promoveu diligência ao então prefeito do município de São Sebastião, senhor José Pacheco Filho, para que encaminhasse a esse Tribunal de Contas informações sobre o provimento dos cargos ofertados no concurso público, a relação discriminada dos cargos efetivos existentes na estrutura administrativa daquela prefeitura, com informações sobre o quantitativo de cargos vagos e ocupados, nome dos ocupantes, data de admissão e publicação do ato de nomeação e lotação do atual servidor. Não obstante a confirmação do recebimento da diligência deste Tribunal de Contas, conforme atesta o aviso de recebimento dos Correios, as folhas 15 dos autos, não foram encaminhadas as informações e documentos solicitados, nem apresentadas justificativas para o não atendimento da diligência. Quanto à violação do direito de acesso à informação, saliento que a Lei número 12.527 de 2011, a LAI, assegura o direito ao acesso à informação pública, estabelecendo a forma, prazos e procedimentos para a entrega das informações, bem como determina que o acesso à informação compreende a obtenção do conhecimento sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços, conforme artigo 7º, inciso 5º. Estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas propôs a apuração dos fatos por meio de inspeção in loco, a notificação do gestor à época dos fatos denunciados para que apresente razões acerca do descumprimento das requisições da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, bem como informações sobre o procedimento, o provimento dos cargos ofertados no concurso público lançado pelo edital 01/2015. E assim passo a proposta de voto, senhor presidente, senhora conselheira. Ante o exposto, presentes os requisitos exigidos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, anuindo com a proposta do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por 1. Conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos e formalidades para sua admissibilidade. 2. Determinar a realização de inspeção in loco na Prefeitura Municipal de São Sebastião para verificação da regularidade das contratações de servidores no âmbito daquele município, notadamente o provimento dos cargos ofertados no concurso público lançado por meio do edital de concurso público número 001/2015. 3. Notificar o senhor José Pacheco Filho, prefeito do município de São Sebastião à época dos fatos, para que apresente as razões justificativas acerca do não atendimento às requisições
da Defensoria Pública do Estado de Alagoas e da diligência deste Tribunal de Contas, bem como sobre o suposto não provimento dos cargos ofertados no edital de concurso público número 001/2015 e 4 da ciência da presente decisão, com envio de cópia ao senhor Marcos Antônio da Silva Freire, defensor público da 2ª Coordenadoria Regional Metropolitana do Agreste, comarca Arapiraca. É como voto, senhor presidente. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, doutor Sérgio. Assim encerra minha pauta, senhor presidente. Obrigado, doutor Sérgio. Passo então eu a relatar. Trago o processo número 4739/2015 da Secretaria de Estado da Saúde, a responsável, a senhora Rosângela Maria Almeida Fernandes, Fiscomisca. Trata-se de um termo aditivo. No ano de 2015, a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, representada pela então secretária, firmou com a máxima Comércio, Representações e Assistência Técnica Limitada o terceiro termo aditivo do contrato de número 79/2012, como objetivo dar continuidade à manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de raio-x, arco cirúrgico e ultrassom da Secretaria Contratante. O processo tramitou de forma rígida e, diante da justificativa apresentada para possibilitar a prorrogação de prazo, a Procuradoria do Estado de Alagoas aprovou a celebração do aditivo de prazo. Nesses termos e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o terceiro termo aditivo de número ao contrato de número 79/2012 da CESAL, para a prorrogação do contrato pelo prazo de 12 meses. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Enio Pimenta exarou o parecer de número 1171/2021, apontando pela regularidade do procedimento. E aqui traz uma emenda. E, nesse momento, eu passo a palavra para encerrar o relatório. Com a palavra do doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer que tem a seguinte ementa: contratação, termo aditivo, artigo 131 do Regimento Interno, análise adstrita à fase da formalização da vença, ausência de elementos da fase de execução, manifestação da diretoria competente que não aponta transgressão à norma legal ou regulamentar. Parecer pela regularidade, com base no relatório técnico, na forma do artigo 133 do Regimento Interno do TCE Alagoas. Obrigado, doutor Gustavo. Cuida-se da análise do terceiro termo aditivo do contrato número 79/2012 da CESAL, processo que teve como objetivo dar continuidade à manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de raio-x, arco cirúrgico e ultrassom da Secretaria Contratante, para prorrogar o contrato pelo prazo de 12 meses. Buscando os autos, ressalto que o procedimento realizado para efetivar o aditivo de prazo cumpriu as etapas necessárias e essa assertiva é corroborada pelo exposto no despacho da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas e do Procurador do Ministério Público de Contas, doutor Enio Pimenta. Neste caso, para abreviar, e com base no parecer do Procurador do Ministério Público de Contas pela regularidade formal do procedimento, essa relatoria não encontra óbices ao registro dos dados do contrato. Ante as considerações acima, ponderando a ausência de vícios no procedimento de sido, diante de todo exposto nos autos TC de número 4739/2015, em que figura como interessada a Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, e a máxima Comércio, Representações e Assistência Técnica Limitada,
votar em observância ao artigo 133, inciso 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o terceiro termo aditivo ao contrato 79/2012 da CESAL, assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Trago, por último, o processo terceiro de número 102/2012, do Instituto de Tecnologia de Informática e Informação do Estado de Alagoas. Responsável sobre Nelson Oliveira Menezes Filho. Trata-se de uma adesão a uma ata de registro de preço. Ciente da existência de serviços com preços registrados na Agência Estadual de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco, a servidora responsável pela coleta de preços do Instituto de Tecnologia de Informática, Informação do Estado de Alagoas, ITEC, senhora Vera Lúcia Gomes, com base na celeridade e economicidade, sugeriu a adesão à ata de registro de preço número 002/2011 da Agência de Tecnologia lá daquele estado. Para cumprir as formalidades, foi enviado ofício tanto à Agência Estadual de Tecnologia de Informação do Estado de Pernambuco, como à empresa que registrou os preços, que é a Facilite Tecnologia. Da instrução do processo, destaco: item 1, ofício de solicitação, que estão lá nas folhas 46 e 47. 2, dotação orçamentária, que está lá nas folhas 65. 3, parecer jurídico, está lá nas folhas 79 e 85. E contrato, o de número 009/2011, que estão lá nas folhas 87 e 103. Com o processo devidamente instruído e diante da legalidade do procedimento, foi firmado o contrato de número 009/2011, no valor de R$ 66.300, com o Instituto de Tecnologia de Informática e Informação do Estado de Alagoas, ITEC, e a empresa Facilite Tecnologia, com seu devido CNPJ. Encaminhada a documentação a esta Corte de Contas, o procurador Dr. Enio Pimenta exarou o parecer de número 1155/2021, que trago aqui a ementa. Nesse momento, deixo de lê-la para passar a palavra, depois de concluir a apertada síntese, ao nosso procurador. Senhor presidente, eu reitero a ementa anterior, que tem a mesma dicção, ou seja, o Ministério Público opina pela regularidade, uma vez que não foram observados nenhuma transgressão, não foi observada nenhuma transgressão à norma legal ou regulamentar. Pois é, cuida-se da análise do processo número 009/2011, que culminou na contratação de sistema de informática para prestação de serviço de manutenção evolutiva na ferramenta Comunimes. Buscando os autos, ressalto que o procedimento realizado através da solicitação de fornecimento ao órgão gerenciador da ata de registro de preço cumpriu as etapas necessárias. No que tange ao tratamento do procedimento administrativo, dispensável notar que a doutrina cuidou de classificar o processo administrativo quanto à natureza e quanto ao objeto. Neste momento, analisar a classificação quanto ao objeto, mais precisamente a que traz o processo de controle dos autos, o processo de objeto punitivo. E aqui trago certos da doutrina. Na análise da diretoria técnica, restou consignado que estão ausentes alguns documentos, tais como uma nota de empenho, contudo, a ausência não macula a regularidade do procedimento. Nesse prisma, e com base no parecer
do Procurador do Ministério Público de Contas pela regularidade formal, com ressalvas do procedimento, essa relatoria não encontra óbices ao registro dos dados do contrato, anotando, todavia, que nas próximas contratações o ITEC encaminhe a esta Corte de Contas o processo de contratação na sua integralidade. Ante as considerações acima, ponderando a ausência de vícios do procedimento, decido, diante de todo exposto, nos autos de número 102/2012, em que figura como interessado o Instituto de Tecnologia de Informática e Informação do Estado de Alagoas, ITEC, representado pelo então gestor, seu Nelson Oliveira Menezes Filho, e a empresa Facilite Tecnologia, votar em observância ao artigo 183, inciso 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no sentido de declarar regular, com as devidas ressalvas, o procedimento administrativo para anotar e registrar o contrato de número 009/2011 no valor de R$ 66.300, para que nas próximas contratações o ITEC encaminhe a essa Corte de Contas o processo de contratação em sua integralidade. Assim como o voto. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Conselheiro que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Não tendo mais processo também a relatar, passamos às explicações pessoais e eu concedo a palavra a vossas excelências. Antes, porém, de conceder a palavra, eu gostaria só de fazer uma indagação. A sessão da segunda Câmara da semana passada, me parece que ela não houve, né? Porque não teve ata, foi só registrar a ata, né? Fazer o termo de registro. Ok. Muito bem. Presidente, vamos abrir mais um microfone. Ok. Tá bom. Então, ainda usando a palavra, eu gostaria de agradecer a todos pela compreensão da minha ausência na semana passada, informar que fiz realmente, em vez de fazer só o exame, terminei fazendo uma cirurgia aqui na coluna, para tirar aqui uma hérnia de disco que estava me incomodando sobremaneira, mas foi um sucesso a cirurgia, já estou retornando com muita cautela às minhas atividades, porque ainda estou com muitas restrições de movimentos, mas já estamos voltando aqui. Fé em Deus, vai dar tudo certo. Continuo, vossas excelências, com a palavra. Explicações pessoais. Queria pedir desculpa pelo meu atraso, em virtude aqui de problemas técnicos, viu? Na próxima sessão eu vou chegar um pouco mais cedo para poder testar os equipamentos. E fico muito feliz que o senhor tenha realizado uma cirurgia com sucesso lá no estado de São Paulo. Senhor presidente, meus votos de uma boa recuperação e que sua saúde se restabeleça prontamente. Presidente, como já me manifestei ontem na sessão do Pleno, da mesma forma, fico feliz também com a sua recuperação e sei que logo estará 100%. E voltará às suas atividades que tanto gosta, as caminhadas, cavalgadas, que é importante. Ok. Obrigado, conselheira Maria Cleide. Bom, não tendo mais quem queira usar a palavra, convoco-os para a próxima sessão em horário regimental. Encerro a presente, desejando uma boa semana de trabalho a todos. Uma boa semana a todos também.